Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é o conteúdo de radicais semelhantes e algumas operações envolvendo os radicais. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então vamos iniciar nossa aula. Então aí o título da nossa aula, radicais semelhantes e operações com radicais, como consta no slide. Então vamos iniciar aqui com um breve texto. Então vamos lá, depois que tomamos conhecimento da operação de radiciação, o símbolo radical, que é esse símbolozinho que você está vendo aí, o chamado símbolo da raiz, torna-se frequente em nossos estudos de matemática. Expressões como 5 raiz de 2, raiz quinta de 3, menos 2 raiz quinta de 4, serão chamadas de radicais. Assim, dados números A e B, com A sendo racional e B real não negativo e N natural para ser o índice da raiz, a gente vai chamar de radical os números na forma A raiz enésima de B. O A eu vou pedir que seja um número racional para não virar uma raiz, com a possibilidade. E o B, a raiz enésima de B, vai ser a nossa parte do radical, certinho? Dois radicais serão ditos semelhantes se e somente se tiverem os mesmos índices e radicando. Então veja os seguintes exemplos. 3 raiz de 5 e menos 9 raiz de 5 são exemplos de radicais semelhantes. Por quê? Porque a parte da raiz possui tanto o mesmo radicando, que é o númerozinho que está lá dentro da raiz, bem como também possuem os mesmos índices. No caso aí os radicandos são 5 e os índices são 2. Outro exemplo, 5 raiz quarta de 3 e 0,2 raiz quarta de 3. Note novamente que na parte da raiz, os radicandos são os mesmos e os índices também. Terceiro exemplo, 8 multiplicado pela raiz sétima de 10 e 5 multiplicado pela raiz sétima de 10. Novamente temos os mesmos radicandos e os mesmos índices na parte da raiz. Portanto, tratam-se também de radicais semelhantes. Então, a definição de radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem os mesmos radicandos e os mesmos índices da raiz. Então vamos lá, exemplos de radicais que não são semelhantes, presta atenção, não são semelhantes entre si. Então, no primeiro caso, nós temos 2 multiplicado pela raiz de 3. Eu posso só ler assim, 5 raiz de 6 ou 2 raiz de 3, sem nenhum problema. Note que aí nós não temos radicais semelhantes, porque os índices são os mesmos. Ambas as raízes aí, os radicais, trabalham com raízes quadradas. Mas perceba que no primeiro o radicando é 3 e no segundo o radicando é 6. Eles precisam ter os mesmos radicandos para serem radicais semelhantes. Portanto, nesse primeiro caso aí nós não temos um par de radicais semelhantes. No segundo caso, nós temos 5 raiz sexta de 7 e 6 raiz oitava de 7. Novamente, nós não temos radicais semelhantes. Por quê? Nós temos os mesmos radicandos, mas não temos os mesmos índices. O índice da primeira é 6, raiz sexta, e o índice da segunda é 8, raiz oitava. Então, tratam-se de radicais que não são semelhantes. Agora vamos praticar aqui um exemplozinho só para a gente fixar essa ideia de radicais semelhantes. Considere os radicais 5 raiz enésima de 6 e 3 raiz décima primeira de x. Quais devem ser os valores de n e x para que se tenha um par de radicais semelhantes? Bom, aqui nós devemos usar justamente a definição de radicais semelhantes, que nós já vimos. Radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem os mesmos índices das raízes, e os mesmos radicando. Então preste bem atenção. Para o 5 raiz enésima de 6 ser semelhante a 3 raiz décima primeira de x, o n tem que ser igual a 11 e o x tem que ser igual a 6, porque se isso acontece, eu vou ter que em ambos os radicais, a parte da raiz é raiz décima primeira de 6. Então, no caso, os valores de n e x devem ser tais que n é 11 e x é 6. Só para a gente praticar aí a definição de radicais semelhantes. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as operações que envolvem radicais. Primeiro vamos trabalhar com adição e subtração. Agora que já sabemos sobre radicais e radicais semelhantes, estamos em condição de estudar as operações com radicais.
Em relação à adição e à subtração, só poderemos proceder caso os radicais sejam semelhantes. Observe os seguintes exemplos. Como é que eu vou somar, né, números em forma de radicais? Eu só vou poder somar, só vou poder operar com aqueles que são semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho 6 raiz de 3 mais 9 raiz de 3, observe que esses dois radicais são semelhantes, porque eles possuem a mesma parte da raiz, mesmo índice e mesmo radicando. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu conservo o radical, né, e somo, entre aspas, os coeficientes 6 e 9. Então, 6 raiz de 3 mais 9 raiz de 3, como são radicais semelhantes, eu somo os númerozinhos que estão sendo multiplicados pelas raízes. Então, 6 mais 9 dá 15, 15 raiz de 3. 2 raiz cúbica de 2 mais 5 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2. Perceba que eu também posso ter uma outra visão em relação a isso. Eu posso colocar o raiz cúbica de 2, né, em evidência, multiplicando pela parte, né, 2 mais 5 mais 1. Por quê? Porque você observa que o raiz cúbica de 2 está presente em todas as parcelas de uma soma. E quando isso acontece, qual é a propriedade que a gente pode usar? A distributividade da multiplicação em relação à soma. Então eu posso colocar a raiz cúbica de 2 em evidência, né, e somar os números que estão sendo multiplicados por ela. Então 2 mais 5 mais 1. 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Então essa soma aí daria 8 raiz cúbica de 2. Terceiro caso, 9 raiz quinta de 4 menos 6 raiz quinta de 4. A mesma ideia, coloca a raiz quinta de 4 em evidência, né, usando a propriedade da distributiva em relação à adição no caso, e aí 9 menos 6 dá 3, né, então essa diferença daria 3 raiz quinta de 4. No último caso, nós temos 6 raiz sétima de 7 menos 10 raiz sétima de 7 mais 5 raiz sétima de 7 menos 20 raiz sétima de 7. Nesse caso, a mesma ideia, coloca a raiz sétima de 7 em evidência e opera com os termos que estão sendo multiplicados por ela. Fazendo as continhas direitinho, aí dá menos 19 raiz sétima de 7. Então, no caso, né, para fixar bem essa ideia aí, para executar a adição e a subtração de radicais, eles precisam ser semelhantes. O cálculo é feito com base na conservação do radical e na operação com os valores que estão sendo multiplicados pelos radicais. Então, por exemplo, essa igualdade aí, gente, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 igual a raiz quadrada de 5, ela é falsa. Eu não posso fazer essa soma em nenhuma hipótese. Por quê? Porque nós não temos radicais semelhantes. Então, se você vê essa igualdade em algum lugar, pode saber que ela está bem mal colocada. Multiplicação de radicais. Dois radicais podem ser diretamente multiplicados se tiverem os mesmos índices, ainda que não tenhamos o mesmo radicando. Então aqui repare que na multiplicação por radicais vai ser um pouquinho mais simples do que a adição, porque eu não vou necessitar de ter radicais semelhantes. Então observe, para eu multiplicar, por exemplo, a raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 5, para eu fazer direto esse produto, basta que eles tenham os mesmos índices. Em ambas as raízes é o índice 3 que está presente, né? Então fica a raiz cúbica de 5 multiplicado por 2, que dá a raiz cúbica de 10. No segundo exemplo, a mesma ideia. Raiz quinta, conserva a raiz quinta e multiplica os radicandos. 9 vezes 6, 54. Raiz quinta de 54. No terceiro caso, nós temos 2 raiz quarta de 5 multiplicado por 6 raiz quarta de 2 multiplicado pela raiz quarta de 7. Note que os índices são os mesmos. Então eu multiplico os números que estão fora das raízes entre si, 2 vezes 6, né? E dentro do radical da raiz quarta eu multiplico todos os radicando. 5 vezes 2 vezes 7, que daria 12, né? Raiz quarta de 70. No quarto exemplo, nós temos raiz quadrada de 6 multiplicada pela raiz quadrada de 6. A mesma ideia. Os índices são os mesmos. Raiz quadrada de 6 vezes 6, que daria 6 no caso, porque, né, ficaria a raiz quadrada de 6 ao quadrado, usando aquela primeira propriedade lá dos radicais, a gente obtém 6. Na divisão de radicais, gente, vai ser a mesma ideia da multiplicação. Eu só vou necessitar dos mesmos índices. Então, nesse caso, ó,
Raiz cúbica de 6 dividido pela raiz cúbica de 2 é simplesmente a raiz cúbica da divisão dos radicandos. 6 para 2, 3, raiz cúbica de 3. Vai ser a mesma ideia, gente. Raiz quinta de 10 dividido para raiz quinta de 2,5. É raiz quinta de 10 sobre 2,5 que daria raiz quinta de 4. Então a ideia da divisão é a mesma da multiplicação. A diferença, né, é que eu vou, no caso, dividir os radicandos na ordem da divisão. Terceiro exemplo, né, raiz sexta de 128 dividido pela raiz sexta de 2, daria raiz sexta de 128 para 2, que é raiz sexta de 64, que daria 2. Então, para eu fazer a divisão e a multiplicação diretamente de radicais, é suficiente, né, que eles tenham os mesmos índices. Então, vamos fazer aqui um exercício. Para cada uma das igualdades abaixo, vamos julgar em verdadeiro ou falso. Então, a primeira eu tenho raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 10 igual a raiz quadrada de 18. Será que está correto? Né? A letra B me fala o seguinte, né? A questão 2. A raiz de A mais B é igual a raiz de A mais a raiz de B. Será que está correto? A afirmação 3. A raiz de A menos B é a raiz de A menos a raiz de B. Será que também está correto? No quarto exemplo eu tenho raiz quadrada de 18 dividido para raiz quadrada de 3 da raiz quadrada de 6. Será que essa afirmação também é verdadeira ou falsa? E na última, a raiz cúbica de 6 multiplicado pela raiz quarta de 5, será que dá, né, a raiz 12ª de 30? Então vamos para a primeira. A primeira, gente, está completamente errada, porque eu não posso somar esses radicais da forma como foi apresentado. Eu não posso conservar os índices e somar os radicandos, porque para eu somar radicais, eu necessito que eles sejam semelhantes. E eles não são semelhantes porque, apesar dos índices serem os mesmos, os radicandos não são semelhantes, não são os mesmos, certo? Então a primeira afirmação ela é falsa. A segunda afirmação ela também é falsa. Por quê? Você pode pegar simplesmente um contra-exemplo. Pega, por exemplo, 9 e 16. A raiz de 9 mais 16 seria a raiz de 25, né? Porque 9 mais 16 é 25. E a raiz de 25 é 5. Agora, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. 4 mais 3, 7. 7 não é igual a 5. Então, essa afirmação ela não é válida para quaisquer números reais não negativos A e B. A afirmação C, então a afirmação B ela é falsa também. A afirmação C ela também vai ser falsa pelo mesmo motivo da letra da afirmação B, certo? A 4 está correta, porque nós vimos que na divisão de radicais, se eles tiverem os mesmos índices, basta dividir os radicandos. 18 para 3 dá 6, então ficaria a raiz quadrada de 6. A afirmação 4 está errada, né? Sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque o que ele fez aí? Ele multiplicou os radicandos e multiplicou os índices também. Completamente errado, né? Para a gente poder fazer essa multiplicação direto, a gente teria que ter os mesmos índices para fazer o produto dos radicandos. Então essa afirmação aí 5 está errada. No próximo exercício ele pede para eu calcular o perímetro e a área, né, desse retângulo aqui de dimensões 2 raiz de 3, né, e 5 raiz de 3. Então a letra A eu vou somar os lados, então fica 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, e aplicando o que você aprendeu da soma de radicais semelhantes, daria 14 raiz de 3. Na letra B, eu vou calcular o produto, né, entre essas duas medidas que dá a minha área. Então, 2 raiz de 3 multiplicado por 5 raiz de 3 daria 30 centímetros quadrados. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido aí um pouquinho sobre radicais semelhantes e as operações com esses radicais. Depois, compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente para você fixar bem o conteúdo. Até a próxima e bons estudos!